Olá, eu sou a Andressa e eu tô vindo aqui, mediante esse vídeo, contar o meu relato da minha primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Quando eu estava iniciando esse trajeto, percorrendo o caminho da palestra, eu vinha muito vídeo sobre a ressonância harmônica. E o relato, a experiência das pessoas que eu gostaria de ouvir. Então eu vim trazer o meu relato, porque os relatos que eu ouvi, eu sei que cada um tem as suas convicções, as suas crenças, tanto crenças negativas quanto crenças positivas. Então a experiência de cada um vai ser diferente. Só que nos vídeos que eu assistia sobre esse tema, era só vitória. Era, ai, maravilha, casa, carro, apartamento, emprego. E no meu caso não foi assim. Então eu vim aqui contar esse relato para vocês, até para vocês, assim, ter uma base mais ou menos que pode acontecer ou não, para vocês não desistirem da ressonância. Porque quando eu estava nesse processo de dor, eu queria desistir. Tanto que eu demorei muito para pedir a minha segunda onda. Eu acho que foi em 6 meses. Que o certo, a gente fica lá colocando para tocar sem som. Você não precisa até estar perto, 3 meses. Passando 3 meses, você pede outra ressonância. O meu passou de 3 meses. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem pedir a minha segunda onda, porque foi muito pesado. Mas eu vou contar para vocês o porquê que foi tão pesado para mim. Então, quando eu estava percorrendo o caminho das palestras, eu vou ser sincera com vocês, eu estava tão ansiosa, mas tão ansiosa, eu queria tanto a minha ressonância, porque eu sabia que poderia mudar minha vida. Eu falei assim, isso vai mudar minha vida. Porque foi tantos relatos positivos, eu falei, isso vai mudar minha vida. Que eu colocava para assistir o professor Hélio Couto no modo rápido, no modo 2, ficar só para eu acabar rápido e pedir minha ressonância, só para dizer, eu fiz, concluí. Tanto que agora eu estou percorrendo o caminho da palestra de novo, mas com calma. Eu entendi, eu compreendi, mas eu estou fazendo de novo, assistindo de novo com mais calma, com mais leveza, sem ansiedade, sem colocar expectativa. Então, como é que eu escrevi aqui no meu caderninho? Eu vou ler para vocês. A minha primeira onda chegou no dia 23/10/2024. Só que eu fui ver que a minha onda tinha chegado só no dia 24/10/2024. Então a minha onda chegou dia 23. Só que eu só fui ver dia 24. E olha que coisa interessante. A minha onda tinha chegado dia 23 e eu não sabia. Nesse dia, pasme, eu passei muito mal nesse dia. Muito mal mesmo. Eu estava muito ansiosa e minha ressonância harmônica nada de chegar. E no dia 23 chegou e eu não sabia, e nesse dia eu passei mal. No dia seguinte, quando eu fui abrir o meu e-mail, eu falei assim, nossa, foi ontem, no dia que eu passei mal. Chegou a minha ressonância. No dia que a minha onda chegou, eu passei muito mal, já não estava muito bem. Tive vontade de chorar e chorei. O meu intestino doeu muito. Tomei remédio e fui deitar. Nesse dia eu estava estudando matemática para o concurso que eu iria prestar. Então esse aqui foi o relato que eu escrevi no dia. No dia seguinte, quando eu vi que minha onda tinha chegado, eu fui e escrevi tudo que eu senti.
né, o que eu estava passando naquele momento. Ó, eu estava estudando para matemática e de repente eu comecei a passar mal. Já não estava lá grandes coisas, né? Comecei a passar mal, parei de estudar e fui deitar. Aí no dia seguinte eu fui ver que a minha ressonância tinha chegado. Então, vou falar para vocês, quando eu estava percorrendo o caminho da palestra, o professor fala assim, quando vocês entenderem a ressonância harmônica, vocês irão parar de me pedir casa, carro, apartamento. Se você for percorrer o caminho da palestra, um dos vídeos, e vários vídeos, o professor fala isso. Se você entender a ressonância harmônica, vocês irão parar de me pedir casa, carro e apartamento. Eu não sou da equipe do professor Hélio Couto, eu não trabalho com o professor Hélio Couto, mas eu tenho a obrigação de promover a ressonância harmônica, de falar da ressonância harmônica. Eu vou falar a minha experiência, o que aconteceu comigo, e deixarei aqui embaixo o contato do professor Hélio Couto. Por que eu tenho essa obrigação? Mais do que... Ninguém tem essa obrigação, mas eu tenho. Porque quando eu pedi a minha primeira onda, eu pedi como pessoa carente. Porque eu não tinha condição de pagar pela minha ressonância harmônica. E mesmo eu não tendo condição de pagar, eu entrei nesse programa de pessoas carentes e mesmo assim me foi disponibilizada a minha ressonância harmônica. Foi um período difícil. Eu pensei em nem pedir a minha segunda onda, porque foi bem caótico. Eu vou contar para vocês o motivo, tá? Quando a gente recebe a nossa ressonância harmônica, o professor Hélio Couto fala que a gente fica potencializada. A gente fica como se ampliasse o nosso poder de manifestação. Só que eu estava vivendo um período onde eu estava vivendo no caos. Eu estava muito doente, com depressão. Há 9 anos eu vinha me tratando de depressão, gente. Há 9 anos. Então eu pedi minha ressonância harmônica, eu já estava nesse processo de dor, de sofrimento. Então quando veio a minha ressonância harmônica e eu não sabia, eu senti dor no intestino. E quando a gente sente dor no intestino, né, na linguagem do corpo, significa que a gente não está soltando coisas do passado que a gente tem que soltar. E tudo estava batendo. Para vocês terem uma ideia, a dor era tão grande, que eu estava até pensando que eu estivesse com câncer no intestino. De tanta dor que eu estava. E quando eu ia no banheiro, chegar a sangrar. Tá, fui no médico, fiz um exame. A minha mãe teve que juntar dinheiro, porque o exame foi 1.200 para eu fazer esse exame que olha dentro do seu intestino. Se chama colonoscopia. Eu acho que é esse o nome. Se não for, vocês me perdoem e coloquem embaixo o nome correto. Então é um exame que passa um fiozinho e vê dentro do seu intestino. Gente, incrível que pareça, mas graças a Deus, né? Não deu nada. Não deu nada. Limpo. Nada. Nem umas pedrinhas que diz que gruda. Umas pedrinhas que eu esqueci o nome, que na hora lá, se aparecer, pode se fazer uma pequena cirurgia, né? Eles vão tirando as pedrinhas. Nada, meu intestino limpinho, fui ver meu intestino. Limpo, lindo, maravilhoso. E eu com dor no intestino. Dores insuportáveis. Por quê? Eu já estava nesse processo de dor, de sofrimento. Então, minha ressonância chegou. Eu estava pensando nisso, vivendo isso.
potencializou o quê? Mais dor e sofrimento. Eu não tirei o foco. Então fica de alerta para vocês. O que vocês pedirem na sua ressonância, foque nas coisas boas e não nas coisas ruins. Eu estava mergulhada em dor, sofrimento, angústia. Então tudo que veio para mim nesses 3 meses de ressonância harmônica foi mais dor, foi mais sofrimento, foi também cura. Não foi também só dor e sofrimento. Foi dor e sofrimento porque eu estava com a minha mente direcionada para isso. Então, como eu falei, a gente fica potencializada. Potencializou tudo isso. Mas nem tudo foi dor e nem sofrimento. Eu lembro que eu estava, na época, estudando para um concurso público, quando veio a minha ressonância harmônica. E eu tenho muita dificuldade em português. Eu fiz... Depois eu fui ver, né? Não sabia. Tinha muita dificuldade, tá? Com escrita, leitura, aprendizagem. Aí eu fui fazer um teste. Esse teste que eu fiz deu dislexia. Eu falei assim, por isso a minha dificuldade com português, dificuldade de escrever, dificuldade de interpretar. Só que quando... Embora eu estivesse nesse processo de depressão e de dor no meu físico, o que eu achei de interessante... Gente, casa, carro, apartamento, nada disso aconteceu comigo não, tá? Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava estudando para esse concurso. E eu pedi a consciência para os estudos da professora Cíntia Chagas. Gente, e comecei a estudei. O que eu achei de muito interessante, quando na época eu estava estudando para esse concurso, eu pedi a consciência da professora Cíntia Chagas para o estudo da língua portuguesa. O que eu percebi que não gosto... Gente, geralmente as coisas que a gente não é boa, a gente tem a tendência de não gostar, né? Começou a vir uma paixão, um amor pela língua portuguesa. Eu comecei a pesquisar, a estudar. E por que é assim? E por que não é assim? Sabe? E comecei a investigar realmente. Não só apenas estudar, mas também investigar. Mas por que é essa regra? E por que não é outra coisa? Eu comecei a questionar. Conclusão. Quando eu começava a estudar, eu largava as coisas. Porque eu via dificuldade e eu largava. Eu nunca tive uma constância. E pela primeira vez na minha vida, estudando para este concurso, mesmo estando depressiva, com dor no meu físico, eu estudei. Foi mais ou menos 4 a 5 meses de estudo. E eu cheguei num ponto que eu estava estudando até com dor. Eu pegava o livro, estudava deitada. Eu falava assim, se no dia do concurso, no dia da prova, eu tiver com essa dor, eu vou ter que fazer a prova do mesmo jeito. Então, eu estudava deitada. Teve um dia que eu lembro que eu estava bem tonta e com dor, eu não aguentava mais ficar sentada. Então eu peguei o caderno e fui estudar deitada. E eu fui estudar. Então mesmo com dor, mesmo tonta, eu estudava, não deixava de estudar. Quando eu fui fazer esse concurso, né, eu fui bem acabadinha, bem dodói mesmo, bem doentinha. Fui fazer esse concurso. Chegou uma hora da prova que eu não estava mais aguentando, mas faltava ainda, estava na parte de matemática, que para mim também é bem puxado, que eu tive que refazer e fazer várias contas que não estava batendo com o gabarito. Eu lembro que eu olhei para o céu, assim, para o teto, e pedi ajuda à espiritualidade. Eu falei assim, por favor, me ajuda a terminar esta prova.
eu só vou sair daqui com tudo terminado. Eu posso até não passar, mas eu vou fazer até o final. E assim fiz. Eu saí daquela prova, eu fui de táxi. E eu vim de táxi deitada, porque eu não estava aguentando de tanta dor. Mas eu saí daquela prova com dever cumprido. Eu falei assim, pela primeira vez na minha vida, eu tive a sensação que eu dei o meu melhor. Primeira vez na minha vida eu tive a sensação, eu falei assim, dessa vez eu dei o meu melhor. O melhor nas minhas possibilidades eu dei. Conclusão. Quando saiu o gabarito oficial do concurso, quando eu fui ver, gente, eu não acreditei. Quando eu fui ver a parte de português, a parte que eu tinha mais dificuldade, interpretação, concordância, muita dificuldade em tudo devido à dislexia, eu gabaritei. Eu não acreditei quando eu vi que pela primeira vez na minha vida eu tinha gabaritado a prova de português. Matemática foram 10 questões e de matemática eu acertei 5 e errei 5. Português foram 10 questões, também eu acertei as 10 questões. Informática eu fui péssima. O que eu fui pior foi informática, fui péssima. Matemática, né, se eu tivesse me esforçado mais, mas também as minhas condições físicas naquele momento não estava legal. Mas talvez eu poderia até ter entrado neste concurso. Eu não passei, né, não fui passar, eu passei, né? Eu não fiquei no número de vagas. Eu tive a pontuação para passar, mas não fiquei no número de vagas. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato de eu ter... Não é que eu não tenho mais problema com a língua portuguesa. Não, tenho problemas ainda. A língua portuguesa para mim ainda é um grande desafio. Só que nesse momento que eu pude ver, que eu me dediquei, que eu me esforcei, que eu fui pesquisar por que é isso e por que não é aquilo, eu fui batendo nas minhas dúvidas, eu fui vendo, poxa, eu consigo. E a ressonância harmônica, eu tenho certeza que contribuiu para isso, porque eu pedi a consciência da professora Cíntia Chagas naquele momento, porque eu sabia, né, que eu queria, porque era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Não vou dizer que ainda não tenho dificuldade, mas eu, naquele momento, o estudo para mim, eu estudava com prazer. Não era uma coisa penosa, sabe? Não era uma coisa obrigada. Eu sentia prazer de estar ali estudando. Eu sentia prazer de bater no meu erro. De eu ver um erro, poxa, fiz isso aqui errado. Mas por que tá errado? Eu comecei a bater no meu erro. Ai, gente, eu falo muito. Deixa eu resumir aqui, tá? Então, eu passei pelo caos. Foi um caos pra mim. Foi muita dor, muito sofrimento. Devido à depressão, devido a problemas que eu estava enfrentando naquele momento. Mas também eu pude ver a minha evolução. No exemplo que eu dei para vocês do concurso público, e também, mas foram muitas limpezas. Tanto que eu escrevi aqui que me deu vontade de chorar do nada. E chorei, botei pra fora. Essas coisas a gente não pode segurar. O meu intestino não tá funcionando legal porque eu estava segurando muitas coisas do passado. Então eu tinha que soltar. Então me deu vontade de chorar? Eu chorei. Se me dava vontade de chorar? Eu chorava. Então foi assim, foi um momento difícil, mas foi um momento de limpeza. Principalmente, muita limpeza. Eu não pedi, gente, nada disso. Carro, casa, apartamento.
Comigo não aconteceu nada dessas coisas que as pessoas falam. Eu comprei uma casa, comprei um carro, troquei de carro, eu comecei a ganhar bem. Não. Até porque eu entendo a ressonância harmônica como um ato de você evoluir. Eu vejo a ressonância como um processo evolutivo para você se tornar a melhor versão, para você também poder se autoajudar e ajudar outras pessoas em seu entorno, ou ajudar as pessoas que também não esteja só em seu entorno, ajudar outras pessoas que nem te conhecem. Pode ser até através de um vídeo aqui na internet. Então eu vejo a ressonância harmônica não para você conseguir casa, carro, apartamento, mas sim um processo de você evoluir como ser humano, se tornando a sua melhor versão. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais coisas que me aconteceram. Eu, pela graça de Deus, eu lutava, né? Como eu falei pra vocês, eu lutei 9 anos contra uma doença invisível. E hoje, em 2025, eu estou livre, eu estou liberta, eu estou curada. Então, o que aconteceu comigo não foram coisas materiais, coisas que não dá para pegar, mas sim coisas importantíssimas que dá para sentir. Então, fiquei livre da depressão, me ajudou nos estudos, fiquei mais focada, comecei a agir. As coisas na minha vida não andavam porque eu não agia, não conseguia agir. Não sei se é por causa da depressão, né? Que a depressão da gente para baixo, da gente triste, angustiada. Não sei se foi devido a isso. Eu não conseguia agir. Eu queria uma vida melhor para mim, para minha filha. Eu não conseguia agir. Então, com a ressonância harmônica, eu já conseguia agir. Eu já conseguia ver uma luz no fim do túnel. Eu comecei a olhar mais para mim. Eu comecei a observar os meus sentimentos e analisar. Tá, eu tô sentindo isso, mas por que eu estou sentindo isso? Eu comecei a investigar. E quando eu comecei a investigar, comecei a ver que eu estava fazendo, às vezes acontecia alguma coisa, era uma tempestade num copo d'água que eu estava fazendo. E com isso eu comecei a me policiar. Então foi um ganho muito grande, sim, que eu tive, um salto muito grande. É porque eu não vou lembrar de todas as coisas, mas as principais, né, foram essas. Parei por muitas vezes na emergência devido a dores, dores intensas, mas como eu falei, não acho que é devido à ressonância, só potencializou aquilo que eu já estava sentindo. Então, tá aqui o meu relato para vocês. Espero que tenha dado uma luz para vocês, porque não se trata de coisas materiais. Se trata de você evoluir como pessoa, como ser humano, de você transcender, né, além desse plano, para você conseguir enxergar além desse plano físico. Acaba que você trabalhando suas questões internas, acaba que a casa, carro, apartamento vem. Mas isso são coisas, são coisas materiais. Importante? Sim, importante. Mas não é o foco da ressonância harmônica. É o meu entendimento da ressonância harmônica. E eu fiquei um tempo sem pedir, porque foi um pouco traumático para mim. E passando esse tempo todo, agora que eu pedi a minha segunda onda. E quando eu estiver pronta, eu venho contar para vocês o relato da minha segunda onda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.